Maravilha, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à aula Português Essencial. Por que Português Essencial? Porque aqui nós trataremos não só de regras importantíssimas para a sua escrita, mas também de regras que caem nas provas de português para concursos públicos. Quem aí está estudando para concurso? Quem aí quer apenas melhorar a sua escrita, ou melhor, apenas não, né? É importantíssimo melhorar a sua escrita para avançar na carreira. Eu vou chamar aqui a minha tela compartilhada com os slides para que nós possamos, então, ver o conteúdo que eu preparei para esta aula. Todos aqui estão vendo a tela compartilhada? Estão conseguindo ver aqui a tela que eu estou compartilhando? Digam sim aí no chat. O chat está à disposição de vocês. Eu estou aqui de olho, um olho na tela, o outro olho no chat aqui ao lado. Beleza. Aqui sim, Camille diz que sim, Hewlen diz que sim. Maravilha, todo mundo vendo aqui a tela, aqui o meu desenho, o meu avatar aqui, né? Então, primeira pergunta que eu faço hoje: por que dominar português? Por que avançar no conhecimento da língua portuguesa? Olha, eu dou pelo menos 6 razões para vocês estudarem e dominarem a língua portuguesa, tá bom? E essas 6 razões são as seguintes. Em primeiro lugar, passar em concursos públicos, Enem ou vestibulares. Isso é claro, quem tem a necessidade mais urgente aí de estudar português, português é a prova mais importante, é a que mais cai em concursos públicos. E também, gente, olha só, é a que mais elimina candidatos em concursos públicos também, certo? Olha, a estimativa é que de 60 até 70% dos candidatos, eles acabam eliminados porque não conseguiram aqueles pontos suficientes na prova de português. Viviane não está ouvindo. Viviane, entre e saia novamente. De repente, alguma configuração aí no seu computador, tá bom? No seu alto-falante ali, que não esteja dando para você escutar. O restante, todo mundo me ouvindo, tudo ok aí, o áudio tá beleza, tá alto, claro, me ouvindo a Kira, que começou a latir aqui também. Então, gente, vamos lá. Primeiro lugar, passar em concursos públicos, Enem e vestibulares, né? Em segundo lugar, conquistar vaga de emprego. Gente, e prova escrita cai muito em seleções de emprego, em processos seletivos, né? Os departamentos de RH, eles primam a boa escrita, né? Eles prezam a boa escrita. Né? Então, até há uma pesquisa, né, da Cato, que é a maior plataforma de recrutamento e seleção de pessoal, que diz que 1/3 dos currículos eles morrem na tampa, na primeira fase já, por conta de erros ortográficos no currículo. Imagina, as pessoas nem sequer passam para a próxima etapa, que é a etapa de entrevista e de avaliação da capacidade necessária para o trabalho em si. Ou seja, português, ter uma escrita clara, correta, eficiente, é realmente um diferencial, digamos que é decisivo para conseguir um bom emprego. Ser promovido a cargos de liderança. Olha, gente, quem escreve bem consegue ordenar melhor as ideias, consegue ser claro na hora de comunicar uma decisão, uma ideia, um projeto. Então, cargos de liderança precisam ter uma comunicação clara, uma comunicação eficiente. E a escrita está sem som, acho que o problema no meu celular, provavelmente porque muitas outras pessoas estão ouvindo aqui a aula, tá bom? Então, cargos de liderança, a escrita, a comunicação clara, eficiente, assertiva é fundamental, certo? E esses 3 últimos itens, eles estão correlacionados, pessoal. Tornar-se alguém mais interessante, reduzir a ansiedade, acredite, a escrita, ela promove esse benefício e organizar o pensamento. Quem aí se identifica com um desses itens, né, com alguns desses itens aí, passar em concursos públicos, conquistar uma vaga de emprego, ser menos ansioso, conseguir falar melhor, expressar melhor aquilo que pensa e o que sente. Bom, gente, organizar o pensamento, eu já vou ali direto no número 6, tá? Quem escreve bem consegue raciocinar melhor e estruturar o seu pensamento, ou seja, consegue encontrar as palavras certas para dizer aquilo que está pensando, e com isso fica menos ansioso, né, na hora de falar, na hora de se comunicar. Por consequência, também se torna alguém mais interessante, alguém
com a qual as pessoas se identificam, as pessoas param para escutar, param para ler e para escutar. Vocês já devem conhecer alguém que não consegue usar as palavras certas, gagueja, ou titubeia na hora de falar alguma coisa, fala uma frase, as pessoas não conseguem entender o que elas falam e com isso acabam perdendo o interesse na conversa. Isso é terrível, né? E isso com certeza aumenta a ansiedade e a frustração de quem quer se comunicar e não encontra as palavras certas. Eu recebo diariamente no meu direct no Instagram. Quem não conhece meu Instagram ainda, @Júlio Cunha Neto, pode visitar lá, tá bom? Mas não agora, fique na aula, tá bom? Eu recebo no privado, no direct, vários depoimentos de pessoas que enfrentam esse problema por falta de habilidade com a língua portuguesa. Por exemplo, este aqui, este seguidor, eu trabalho em gabinete de juiz e muitas vezes eu travo 100% na hora da escrita. Por quê? É um auxiliar, né, do judiciário, trabalha com direito, trabalha diretamente com o juiz, e um juiz, ele preza uma escrita eficiente, uma escrita clara para as suas peças jurídicas, né, para os seus despachos, né, para os seus mandados, para as suas peças jurídicas, né? Então, é dever do assistente ter um português claro, um português correto, né? É claro que o juiz não vai aprovar se faltar uma vírgula aqui, um ponto aqui, uma frase que não é clara, um parágrafo que não está bem estruturado, um S trocado por um Z ou vice-versa. Então, realmente, a insegurança acaba comprometendo o andamento desse profissional aí. Também esse tipo de mensagem. Tenho muita vergonha da minha escrita escrever perto de alguém ou para alguém. Mais uma vez, a insegurança com a escrita. Escrever sem saber se está colocando um ponto certo, se a palavra que está escrevendo está com uma letra trocada ou é assim mesmo, né? Então, se a concordância com o verbo está correta, então é um problema que acaba afetando muitas pessoas mesmo. Ou ainda, esse tipo aqui de mensagem. Já fiz curso do zero com 5 professores, aprendo nada, reprovei ano passado no concurso por conta de português. Como eu falei para vocês, a prova de português é a que mais elimina candidatos em concursos públicos, é a degola da maioria dos candidatos. É a prova que está cada vez mais presente, né? Que é a que mais marca presença nos concursos públicos. Tem ali conhecimentos específicos da área, legislação, às vezes tem raciocínio lógico, matemática, mas português está sempre ali marcando presença, não é verdade? Bom, turma, vamos lá então, direto para as nossas lições de hoje. E eu começo com ortografia. Vamos direto aí para o gabarito das questões que eu propus na nossa apostila. Quem aí fez as questões, respondeu as questões, né? Quem teve dificuldade, quem resolveu sem maiores dificuldades, pode escrever no chat aí, pode falar com o prof aqui no chat, que eu estou de olho aqui no chat, tá bom? Vamos lá então para ortografia. Com a resolução das questões, nós vamos aprendendo junto. Então, essa é a proposta da aula de hoje. O André, resolvi com dificuldade. Boa noite, professor. Meu problema é que não consigo entender as perguntas. Eles põem umas perguntas com palavras estranhas ao texto. Aí também que é importante, tá? Aprender português, ter um português correto para entender o enunciado das questões, tá bom? Eu não tenho o nome aqui da pessoa que perguntou, tá o nome do celular, né? Obviamente o nome da pessoa não é Xiaomi, não é o nome da marca do celular, tá bom? Mas meu caro proprietário do Xiaomi, tá? M210 1 cassete AG, tá? Olha só, esse problema também ocorre não só na prova de português, mas em outras provas também. Por exemplo, numa prova de direito, tá? De auxiliar jurídico, de assistente jurídico, tá? Que um advogado, alguém formado em direito, está prestando uma prova para a área, tá? Se você não entender o enunciado da questão, de conhecimentos específicos ou de legislação, você também tem grandes chances de errar na prova. Por isso que entender português, entender a estrutura da frase, entender a função das palavras, dos termos, das expressões é primordial, não só na prova de português, mas também nas outras provas que compõem o seu concurso público, tá bom? Vamos então agora para a primeira questão de ortografia. Encontrei um pacotão de biscoitos de maisena na dispensa. Oh, beleza, né? Encontrou o ouro, né? Um pacotão de biscoitos de maisena, né? Então, vamos lá, gente. Será que uma
das palavras grifadas está errada? As duas estão erradas, de acordo com a norma padrão, ou nenhuma está errada? Bom, já respondo a vocês aqui. Ambas estão erradas. Aí vocês vão me dizer, mas professor, eu vi no pacote ali escrito maisena com Z. Maisena está escrito com Z. O pessoal dizendo, estou sem áudio. Mais alguém está sem áudio? Quem está me ouvindo direitinho aí? Mais alguém está me ouvindo direitinho? A Jéssica, eu também não estou escutando. Alguém está ouvindo? Se mais pessoas estiverem ouvindo, realmente eu estou ouvindo. Christopher Stocco diz que está ouvindo. O Hewlin está ouvindo. Então deve ser com o celular ou com o computador de vocês, tá? Porque se alguns estão ouvindo e outros não estão ouvindo, quem não está ouvindo deve estar com algum problema no seu dispositivo, no seu aparelho celular ou computador, tá bom? Recomendo reiniciar para ver se o problema resolve, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Maisena com Z. Eu aposto que vocês viram no pacote ali, né, da maisena, o Z ali bem grande. Só que o seguinte, gente, maisena com Z é a marca, tá bom? O amido de milho, propriamente dito, ele é escrito com S. Ó, o Hewlin falando, tem que permitir o volume. Façam isso, permitam o volume, que daí vocês conseguem me ouvir tranquilamente, certo? Então, maisena com S é que é a palavra, a forma correta de escrever a palavra, tá bom? Porque vem de maíz, que é uma variedade de milho. E ali, dispensa, né? Dispensa vem do verbo dispensar, deixar de lado, largar de mão. É o popular largar de mão. Agora, a despensa é o local onde você guarda os mantimentos, onde guarda ali a comida, né? Onde guarda os utensílios. Despensa com E. Isso se chama são homófonos, né? São palavras homófonas, palavras que têm o mesmo som, mas têm grafia diferente, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque a gente costuma pronunciar o E como I em muitas palavras. Dispensa é uma delas, né? Só que nesse caso é despensa. Eu acertei essa, vi num story seu esses dias atrás sobre a maisena. Colou do prof, né, Christopher? Muito bem, né? Brincadeira. Vamos para o próximo, então, para a próxima questão. Cancelaram a sessão de cinema por conta da paralisação dos lanterninhas, né? Coisa séria, né? Até os lanterninhas protestando. Vamos lá, então. Sessão com dois S's. Cabe, nesse caso, paralisação com S. Será que está certo? Vamos lá, então. Ambas certas. Cessão, gente, é outro caso de homonímia, né? Que é a escrita das palavras, palavras que têm a mesma pronúncia, mas escrita diferente. Sessão com dois S's é o tempo de um evento. Pode ser uma sessão de cinema, uma sessão de terapia, uma sessão de massagem, uma sessão de autógrafos, né? Uma sessão da Câmara dos Deputados. Cuidem o bolso de vocês, se forem para lá. Seção com C cedilha é uma divisão, uma repartição. Seção de laticínios do supermercado, por exemplo, a seção de artigos esportivos, no jornal a seção de esportes. Então, é uma divisão, uma repartição, tá bom? E seção, tem ainda a seção que inicia com C e com dois S's no meio, que é o ato de ceder. Por exemplo, assinei a cessão dos direitos autorais da minha obra. Então, o ato de ceder é cessão com C e dois S's no meio, tá bom? Anotem bem isso aí, porque essa pegadinha cai muito em provas de concursos públicos, tá bom? Sessão com um monte de S é uma coisa com um monte de gente. Ó, tá aí um macete legal, né? Um macete da hora, um macete interessante, né? Muito bem, pode usar esse macete também que tá, ó, valendo. E paralisação, gente, muita gente escreve paralisar, paralisação com Z. As bancas de concurso público adoram isso, tanto que colocam paralisação com Z para engambelar o candidato, né, o concurseiro. Mas não se engane, é com S. Paralisar, paralisação, paralisia, tudo com S. Tá bom? Vamos lá então para a próxima. O bolo que serviram no chá beneficente deixou todos os participantes com diarreia. Que bela merda, né? Vamos lá, então. Será que essas duas palavras estão corretas? Apenas uma está adequada à norma padrão? As duas estão adequadas, as duas estão erradas. Vamos ver aqui.
e as duas estão erradas, gente. Beneficente também é outra palavra que costuma cair muito em provas de concursos públicos, naquelas questões que eles colocam 3 palavras por alternativa e você tem que acertar a alternativa que está com as 3 palavras corretas, né, grafadas corretamente. Então não se engane, beneficiente não existe, tá? Na norma padrão. É beneficente, tá? Tira aquele i maroto ali do meio. E diarreia, aí é aquela velha pegadinha do acordo ortográfico, das mudanças do acordo ortográfico, tá? Paroxítonas, ou seja, as palavras que têm tonicidade, que têm força na penúltima sílaba, tá? Essas paroxítonas que têm ditongo decrescente na sílaba tônica, na sílaba forte, elas perderam o acento, tá bom? O que é um ditongo decrescente? Tá? Ditongo é quando uma vogal e uma semivogal estão juntinhas na mesma sílaba. Tá? Então, na mesma sílaba tem uma vogal, aquela vogal que você pronuncia mais forte, e uma semivogal, aquela vogal mais fraquinha, mirrada, esmilinguida, ridícula, tá? Que se pronuncia bem mais fraco. Aqui estão alguns exemplos, ó. Diarreia, como tem na própria frase ali, tá? O rei, né, que é o e e o i, tá? Tem um ditongo na sílaba tônica, na penúltima sílaba, e com isso, ó, também estava sem áudio, cliquei em conectar, agora consigo ouvir. Façam isso, tá, pessoal? Leiam ali a observação da colega, tá bom? Muito bem, colega. Obrigado, Ivânia, por dividir ali no chat essa observação, tá? Então, geleia. Você vê que o E e cai para o I, né? O E começa alto e cai para o I. Por isso que é decrescente, ele cai, né? Geleia, também sem acento. Assembleia, também sem acento. Heróico, também sem acento. Asteroide, também sem acento. E jiboia, também sem acento. Uma observação, pessoal, quanto a heróico, tá? Heróico perdeu o acento. Por quê? Porque ele é uma paroxítona. A sílaba forte é a penúltima. Heróico. Entendeu? Agora, não confunda com herói. Herói continua com acento. Por quê? Herói não é uma paroxítona. Herói é uma oxítona. Ele tem tonicidade na última sílaba. Herói. Entendeu? Então, como é oxítona, ele continua ali com um acento. Então, heróico, sem acento, herói com acento, tá bom? Isso aí não está no slide, anotem aí para não esquecer, porque pode cair na sua prova, ou você pode precisar escrever essas palavras aí, tá bom? Mais uma questão ali, número 4, né? Veja os termos grifados e corrija se necessário. A sela do cavalo escorregou e o cavalheiro levou um tombo espetacular. Então, a sela, tá? Ó, pessoal, quem puder, coloque o recado de novo aí para os colegas para fazer ali o esquema para ter o áudio de volta, tá bom? Para poder habilitar o áudio, tá? Como eles não estão me ouvindo, é melhor vocês escreverem ali, tá? Ó, clique em conectar áudio. Maravilha, Mariana. Muito obrigado aí, tá? Clique em conectar áudio que vocês vão conseguir assistir a aula, vão conseguir ouvir aqui o prof falando, tá bom? Então, a sela do cavalo escorregou e o cavalheiro levou um tombo espetacular. Uma certa, duas certas, uma errada, duas erradas, como é que é? Aí, ó, uma certa e a outra errada. A sela do cavalo. E aqui, pessoal, muita gente confunde com sela com C. Vamos para um macetezinho bem bacana, que é o seguinte, ó. Sela com S, começa com S de senta no cavalo. Tá bom? Então, a sela, que é o acessório, aquele que você usa para sentar no cavalo, né? É com S de senta no cavalo, tá? Sela com C tem C de cadeia, então é a cela da prisão, tá bom? E ali, ó, cavalheiro. Por que não é cavalheiro com H e cavaleiro sem o H? Por quê? Cavalheiro é aquele homem nobre, gentil, educado, cortês, não é? Então, cavalheiro com H tem esse significado. Nesse contexto, o que mais cabe ali é cavaleiro, que é o homem a cavalo, o cara que monta
a cavalo. Então, cavaleiro. Muita gente faz essa confusão também. Vamos para mais uma. Concordo com você, pois sua ideia vai de encontro a minhas afirmações. Esse de encontro a está correto? Ele concorda, porque a ideia vai de encontro, então há uma afinidade ali, né, de ideias, né? Mas, lamento, não está correto. E isso já caiu também em prova de concurso público e vai continuar caindo, tá? A expressão de encontro a tem o sentido de choque, né? Vai de encontro uma coisa com a outra, um choque de ideias, tá? E ó, o macete, começa com D de divergência, tá bom? Então, de encontro a é quando vai de encontro ali, não fecha uma ideia com a outra, tá? É oposição, é divergência. Agora, vai ao encontro de, aí sim, com A de afinidade. O certo ali seria, então, concordo com você, pois sua ideia vai ao encontro de minhas afirmações. Então, quando uma coisa vai ao encontro da outra, é porque ambos estão concordando, as ideias estão afins, as ideias concordam uma com a outra. Agora, de encontro, aí é choque de ideias, é acidente, é tiro, porrada e bomba, tá? Vamos lá, então, para a última questão de ortografia. Ela só compra itens supérfluos, como chocolate com castanha de caju. Delícia, eu não acho tão supérfluo assim. E aí, pessoal? Tá certo? Tá errado? Vamos ver. Itens, e essa palavra confunde muito gente, está correto. Por quê? Itens, uma paroxítona terminada em ens ou em. Nesse caso, não se acentua. Você põe acento em nuvem, por acaso, é uma paroxítona terminada em, ou nuvens, paroxítona terminada em ens. Então, paroxítona terminada em ou ens não levam acento. É o caso de item e itens. Eu sei que o ímpeto, né, a vontade de acentuar é muito grande, né? Eu confesso que eu tenho vontade de acentuar item ou itens, né? Porque o i é muito acentuado, digamos assim, né? Mas não leva acento, tá? Então, item ou itens não leva acento, tá bom? E agora, supérfluos. Muita gente escreve assim e fala assim também, supérfluos. Mas a escrita adequada, correta, é supérfluos, tá? Com FL, tá bom? E ali, como chocolate com castanha de caju. Então, por que não vai acento em caju? Porque oxítonas, ou seja, palavras com a última sílaba forte, né, que terminam em U, não são acentuadas. E isso se esse U não formar hiato com outra vogal. Explico, trouxe exemplos, tá? Não vou deixar vocês na mão. Olha só. Por exemplo, sem acento, caju, sagu, menu, peru, canguru e urubu. Tá? Então, essas palavras, elas têm o U sozinho, com outra consoante ali na sílaba. Né? Então, sem acento. E essas palavras são todas oxítonas. A última sílaba é que é a sílaba forte. Caju, sagu, menu, peru, canguru e urubu. Agora, olha só a listinha ali das palavras à direita, tá? Aí há um hiato, porque nós temos duas vogais, uma ao lado da outra na palavra, só que elas estão divididas, separadas por sílabas. Ba, u. Nesse caso, termina com u, mas é um hiato, vai o acento. O u sozinho na última sílaba leva o acento, nesse caso, é um hiato. Ba, u. O a numa sílaba, o u sozinho na outra, acentua o u. Esaú, nome de um personagem de Machado de Assis. Então, Zaú tem o A e tem o U, cada um numa sílaba diferente, acentua o U. Anhangabaú, o U sozinho na sílaba, do ladinho do A, na outra sílaba, tem um hiato, então acentua o U também. Certo, turma? Bom, agora nós vamos falar de um assunto enroscado. Tá? Dá para contar nos dedos quem consegue seguir as regras desse item à risca, sem errar, tá? Sem vacilar nem nada. E esse item, esse tópico que eu vou apresentar para vocês, nada mais, nada menos que é a virguleta, né? Nossa querida desgramada vírgula, né? Que pouca gente sabe usar e que muita dor de cabeça causa para quem quer escrever bem ou quem quer gabaritar a prova de português em concursos públicos. Quem tem dúvidas com a vírgula aí, pode escrever no chat, tá? Quem sempre passa sufoco com a vírgula na hora de escrever,
ou na hora de responder a prova em concurso público ou vestibular? Hein? A vírgula é o seu ponto fraco? Ó, a Camille diz, a vírgula, olha, eu também, né, o proprietário do Xiaomi 220101 de não sei o que lá, boa noite, eu, Ione também, Viviane e eu. Meu Deus, todo mundo tem dúvida com a vírgula, gente. Em alguns casos, o Hewlett é humilde, o rapaz, né? Em alguns casos só, alguns pouquíssimos casos, né? Então, tudo bem. A vírgula é meu pavor. O seu da torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio, do Atlético Mineiro, olha, de todo mundo, né? Então, vamos lá, gente. E a vírgula realmente, né, é motivo. Só sei que não pode separar verbo do sujeito. O resto, ó, né? Então tá, nem a pau, Juvenal. Vamos lá que eu vou ensinar algumas regras a mais de vírgula para vocês aqui, tá bom? Gente, vírgula pode mudar completamente o sentido do seu texto, por isso que ela é tão importante. Aliás, a vírgula é o sinal de pontuação com o maior número de funções. Por isso que ela é, digamos, ela domina as questões de pontuação nas provas de concurso público. Olha, se tem questão de pontuação nas provas de concurso público, se a gente pegar um apanhadão assim, sabe, a gente vai ver que 70% a 80% das questões são de vírgula. Alguma outra coisa de 2 pontos, ponto final, não é tão frequente assim, tá? Ponto e vírgula pode cair também, né? Ponto de exclamação, reticências, aspas também costuma cair, mas em muito menos quantidade do que questões de vírgula. Então estudem vírgula, porque vai cair na prova, sim, não tem choro nem vela, tá bom? Olha só como uma vírgula faz diferença. Olha esse diálogo aqui entre um cliente e o seu fornecedor, né? Olá, já vendeu? Não interessa, vai a merda então. Eu falei que não vendi se você se interessa. Ou seja, por causa de uma vírgula, o cara perdeu um cliente, né? Ou teve que rebolar bastante para recuperar. Então, olha, o não, ele é um advérbio de negação, tá, gente? Quando ele está junto do verbo, ele modifica esse verbo, né? Então, não interessa é completamente diferente de não, vírgula, interessa. Aí, nesse caso, faltou uma vírgula e faltou um ponto de interrogação. O cara esqueceu completamente a pontuação e acabou perdendo um cliente, não é verdade? Então, a vírgula ela serve para separar, tá, elementos de uma frase, de um período, tá, que tenham um significado distinto. Não é uma coisa, interessa é outra, tá? Já vendeu? Não. Ele quis dizer que não vendeu. Põe a vírgula ali, separa bem o outro sentido, a outra parte do enunciado. Interessa? É uma pergunta, tá bom? Bom, o próximo errinho, né, o próximo flagrante das redes sociais é um erro muito comum, tá? De uso indevido da vírgula. Aqui o cara esqueceu a vírgula. Neste exemplo, a pessoa usou a vírgula de uma forma, né, eu acho, né, que não tão adequada. Eu esqueci de dar boa noite. Eu acho que a pessoa não quis dizer o que ela disse, né? Talvez seja um pouco ingênuo quanto a isso. Mas aqui a gente vê o seguinte, ó. Esqueci de dar boa noite. Dar o quê? Não é o que você está pensando, tá? Esqueci de dar boa noite. Então, boa noite ali surge como um complemento do verbo dar. Só que colocou a vírgula ali, esqueci de dar, ficou uma mensagem, e boa noite virou tão somente uma saudação, uma interjeição, né? Então, você vê como uma vírgula fora do lugar faz completamente a diferença. E é por isso que eu vou retomar aquela regrinha que o colega falou aí, que é a vírgula entre sujeito, verbo e complemento, que costuma cair também muito em provas de português. Parece básico, parece trivial, mas cai muito em provas de português. Olha só, corrigindo aquela frase, tá? Eu me esqueci de dar boa noite. Aí sim, sem vírgula. Nós temos o sujeito, eu, me esqueci, o verbo e o complemento de dar boa noite. Esqueci o quê? O verbo, qual o sentido? O que complementa o sentido do verbo de dar boa noite? Então nós temos aqui sujeito, verbo, complemento. Nessa sequência não vai vírgula, tá bom, gente? SVC, sujeito, o verbo e o complemento, não vai vírgula. E aí embaixo eu coloquei uma dica de regência verbal, tá? Porque olha só, quando você esquece alguma coisa, ou você esquece alguma coisa, ou você se esquece de alguma coisa. O verbo esquecer tem essa dupla regência ali, tá? Quando você coloca o de,
esquecer de algo, você se esqueceu de algo. Tem que colocar o pronome junto, tá? Eu me esqueci de. Você se esqueceu de, tá bom? Então, não esqueça, quando tem o de, você tem que colocar o pronome juntinho ali do verbo, tá bom? Só uma dica ali de regência verbal, porque também esse verbo esquecer costuma cair bastante nas provas, tá? Outros exemplos de sujeito, verbo, complemento que não admite vírgula. Olha só, o aluno é o sujeito do verbo, né? Quem está realizando a ação. O aluno tirou nota 10. Tirou o verbo, nota 10, o complemento do verbo. O professor ensinou novas lições. O professor, o sujeito, ensinou o verbo, novas lições, o complemento. A porca torceu o rabo. A porca é o sujeito. Torceu o verbo, o rabo é o complemento. Torceu o quê? O rabo é o complemento do verbo. Certo? Gente, haveria vírgula, teria como colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, por exemplo, só num caso que é o seguinte: caso haja uma informação acessória, uma informação à parte, interrompendo essa sequência, sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, vamos pegar aquele primeiro caso ali. O aluno tirou nota 10. Vamos ver aqui, ó. Deixa só eu colocar aqui. Aí, ó. O aluno, com muita dedicação e estudo, tirou nota 10. Aí nós temos um trecho, uma informação à parte, quebrando, digamos assim, essa sequência, o aluno tirou nota 10. Na verdade, essa informação ali, pela ordem dela na oração, ela devia ficar no finalzinho, porque é um adjunto adverbial, é uma expressão de circunstância, né? O aluno tirou nota 10 com muita dedicação e estudo. Essa seria a ordem direta da oração, mas foi antecipado, então, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Nesse caso, tem uma vírgula antes, outra depois, porque é um trecho que interrompe a ordem direta da oração. Certo, gente? E outro problema é a vírgula no vocativo. Você não sabe o que é vocativo? Vou explicar de uma forma bem prática. Olha só este outro flagrante aqui de mensagem com erro nas redes sociais. Já comeu? Tô fazendo amor. Peraí, tô fazendo, vírgula, amor. Agora sim. E a outra respondeu: tu quase morreu por falta de uma vírgula. Realmente, porque muda completamente o sentido. Tô fazendo amor, amor nesse caso vira complemento do verbo fazer. Com a vírgula, amor vira o vocativo, ou seja, o chamamento, a forma como a pessoa chama a outra, né? É o chamamento. Tô fazendo, vírgula, amor. E uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça, gente: vocativo sempre vai ser isolado com vírgula, tá? E isso acontece de três formas. No começo da oração, doutor, chegou mais um paciente. Doutor é o vocativo nesse caso. Se ele está iniciando uma frase, vírgula logo depois. Isola esse danado com vírgula. No segundo exemplo, está no meio da frase. O seu cartão, senhor, foi recusado. Drama de muita gente, né? Então, o seu cartão, vírgula, senhor, vírgula, foi recusado. E no terceiro caso, por hoje é só, pessoal. Então, por hoje é só, vírgula, pessoal. Pessoal é o vocativo que está encerrando a frase, a vírgula vai antes. De qualquer forma, o vocativo tem que ser isolado, tá bom, gente? Tudo ok até aqui? A aula tá clara? A aula tá ok? Estão entendendo? Vão colocando no chat enquanto eu dou uma olhadinha na minha goela aqui, né? Já tô com a goela que nem o deserto do Saara, né? Secando aqui. Tá ok a aula? Tá claro? Estão conseguindo entender as regras? Tá ótima? Claríssimo, claríssimo como esta água aqui? Beleza. Que bom, pessoal. Vamos então seguir para a vírgula, para o gabarito das questões de vírgula. Eu sempre erro quando tem travessão, ao invés de vírgula, é as mesmas regras. Nesse caso, tá? Eu achando que MTM era o meu terror, matemática era o meu terror. Calma que tem mais aí, pessoal. Olha só. Vírgula. Vamos então para o gabarito das questões de vírgula, tá? Ó, o primeiro caso é um típico caso de vocativo, né? Manuel, quem está tomando conta da padaria? Ora, pois, né? Então, Manuel é um vocativo, né? Manuel separa com vírgula ali. Manuel, vírgula, quem está tomando conta da padaria, né? Obrigado, Roberta. Que bom que está gostando aí. Manuel sendo vocativo, vírgula nele, tá? Isola o Manuel do restante da frase, tá bom? Olha só, gente, muita atenção neste exemplo 2 aqui. Semana passada
fomos ao festival de tortas, mas todas me pareceram retas demais, né? Entendeu? Tortas, retas, tudo bem, vamos lá. Semana passada, por que eu coloquei um parênteses ali isolando a vírgula? Não é para você colocar parênteses com a vírgula, tá, gente? É para mostrar que aquela vírgula ali é opcional, é facultativa, tá? Aquela vírgula é facultativa por quê? Porque nós temos um adjunto adverbial, ou seja, uma circunstância de tempo, tá? Uma expressão que exprime tempo de curta extensão. O que diz a Academia Brasileira de Letras? Adjunto adverbial de curta extensão é aquele composto por, no máximo, duas palavras, tá bom? Então, semana passada, duas palavras, fomos ao Festival de Tortas. Você pode colocar vírgula isolando esse adjunto adverbial ou tanto faz, pode deixar sem vírgula, tá bom? Só que ali, aquela segunda vírgula ali é obrigatória. Por quê? Fomos ao Festival de Tortas, vírgula, mas todas me pareceram retas demais. Porque ali é uma vírgula antes do mas. O mas ele está introduzindo uma segunda oração nesse período, tá? Fomos ao Festival de Tortas. Pá, é uma oração. Todas me pareceram retas demais. É outra oração. Então, quando tem esse mas, com sentido de adversidade, adversativo, contraste, oposição, iniciando uma segunda oração, tá? Você tem que colocar essa vírgula antes do mas, certo? Isso aí cai também em prova de concurso público. Vamos lá. 3. O filho da vizinha que mora no apartamento da frente tocou guitarra a noite toda. Não tem vírgula ali, e com razão, porque não há motivo para colocar vírgula nessa frase, tá? Por quê? Olha só. O filho da vizinha que mora no apartamento da frente, esse é o sujeito. É um sujeito quilométrico, longo, mais comprido que cuspe de bêbado, eu sei, tá? Só que as bancas de concurso fazem justamente isso para confundir a cabeça de vocês. Colocam um sujeito quilométrico, começa lá em Rio Branco, no Acre, termina em São José do Sul, do Norte, aqui no Rio Grande do Sul, tá? E colocam esse sujeito quilométrico para fazer você colocar a vírgula no final dele. Mas não importa o tamanho do sujeito, ele não leva a vírgula entre ele e o verbo, tá bom? Então ali, o filho da vizinha que mora no apartamento da frente é o sujeito. Tocou é o verbo, guitarra é o complemento do verbo, a noite toda o adjunto adverbial de tempo, tá bom? Então, nessa sequência não vai vírgula, certo? Vamos lá, número 4. A receita da poção leva pernas de aranha, vírgula, olho de sapo, vírgula, asas de morcego e raspas de limão, para dar aquele gostinho no final, né? Então, olha só. Uh, aqui nós temos vírgula por outro motivo, não é por sujeito, verbo, complemento, não é por adjunto adverbial, nada. É porque nós temos uma enumeração. Então, quando nós temos uma enumeração, a gente coloca a vírgula entre os itens da enumeração, com exceção do último, que daí tem a conjunção e. Quando o e encerra uma enumeração, ele não leva vírgula, tá bom? Então, vírgula na enumeração, com exceção do e, certo? Número 5. Com dedicação e foco, aprender português não é tão difícil assim. Aí nós temos um adjunto adverbial com mais de 3 palavras. Com dedicação e foco, 4 termos, coloca a vírgula ali, ele está antecipado no início da frase. Aprender português não é tão difícil assim. Na ordem direta da oração, esse com dedicação e foco deveria estar lá no final. Qual é que seria a ordem direta? Aprender português não é tão difícil assim com dedicação e foco. Então, essa seria a ordem direta. Como esse adjunto adverbial está deslocado, antecipado para o início da frase e é de longa extensão, coloca a vírgula nele ali, tá bom? Número 6. Assistimos aquele filme de terror, vírgula, uma história de fantasmas, vírgula, e não conseguimos dormir à noite. Eu coloquei essa vírgula antes do e, tá, para dar um pequeno bug em vocês ali. Pelo seguinte, assistimos aquele filme de terror, vírgula, uma história de fantasmas. Esse Uma História de Fantasmas é um aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? O aposto explicativo, ele estabelece uma relação A igual a B. É como se fosse um espelho, tá? É um termo que explica outro termo substantivo. Filme de terror é um termo que tem como núcleo um substantivo, filme.
uma história de fantasmas. História, substantivo, é o núcleo desse aposto aí. Então, filme de terror igual a história de fantasmas. É um aposto explicativo. Ele está explicando esse filme de terror ali, tá bom? Então, por isso que uma história de fantasmas tem uma vírgula antes e uma vírgula depois e isola ali. É um termo explicativo jogado ali, interferindo na ordem direta da oração. É um termo acessório. Pode ser tirado ali sem prejuízo de sentido a frase, sem mudar o sentido da frase, tá bom? Então, por isso que ele recebe uma vírgula antes e uma vírgula depois. Próximo item, que eu acho que também, por falar em história de terror, em filme de fantasmas, deve provocar calafrios em vocês, que é a crase. É a danada da crase, né? A crase do capeta, né? Mas, gente, em primeiro lugar, crase, tá? Muita gente acha que é um acento, tá? Não caia nessa lorota, nessa groselha, tá? Crase é um fenômeno linguístico, um fenômeno fonético. Por quê? É justamente o que está aí. É uma linda história de amor entre dois As iguais. A crase ela ocorre quando um A encontra um outro A igualzinho, almas gêmeas, né? E esses dois As aí, eles se contraem e viram apenas um A. Então, é um A que encontra outro A e os dois se contraem num A apenas. Qual é a forma mais comum disso acontecer? É quando um A preposição encontra um A artigo feminino. Então, o A preposição encontra o A artigo feminino, com isso eles se contraem e viram um A apenas. O acento grave é aquele acento que indica a contração do A. Indica, ó, aqui aconteceu uma crase, dois As se contraíram num só. Então, o acento grave, ele é o cagueta, ele é o X9, ele dedura a crase ali, tá bom? Vamos ver num exemplo prático aqui, né? O funcionário do cinema aderiu à greve dos lanterninhas. De novo a greve dos lanterninhas, hein? Que coisa. Vamos lá, então. Por que que há crase ali no aderiu à greve dos lanterninhas? Pelo seguinte, meus caros. Aderir, quem adere, adere a alguma coisa. O verbo aderir, ele leva a preposição a. Ele não pode ser usado sem a preposição a na sequência, não é? Quem adere, adere a alguma coisa. Nessa frase, que coisa é essa? Resposta: a greve dos lanterninhas. Aderir a greve dos lanterninhas, os dois A se juntam e com isso formam a crase. Há algum macete, professor, para eu acertar assim, porque não tem erro que eu possa acertar mais facilmente a crase? Tem sim, meus caros. É trocar o feminino pelo masculino. Né? Você pega uma palavra, a palavra de gênero feminino, transforma numa palavra equivalente masculina e com isso você consegue acertar se tem crase ou não. Então aqui nesta aula você aprende um macete maneiro de crase e também descobre que o The Rock poderia ser uma belíssima mulher num universo paralelo. Vamos lá então na prática colocar esse macete aí em ação. Nós usamos antes greve dos lanterninhas, não é? Vamos mudar por protesto dos lanterninhas. O funcionário do cinema aderiu ao protesto dos lanterninhas. Protesto agora é uma palavra masculina. Você vê que em vez do a, agora tem ao. Por quê? Aderir a alguma coisa, aderir ao quê? Resposta, o protesto dos lanterninhas. Então fica ao. Então, se no masculino, se você trocar a palavra e obrigatoriamente acontecer o ao, no feminino, obrigatoriamente, você vai ter o A com o acento indicativo de crase, tá bom? Esse é o macete, essa é a regra, tá bom? É um macetezinho para vocês não errarem na próxima vez, certo? Vamos então, com esse macete aí já assimilado por vocês, ver o gabarito das questões de crase que eu coloquei na apostila, tá? Vamos lá. Estamos com uma promoção de meias a partir de R$ 10. Será que é promoção mesmo, hein? A partir de R$ 10? Olha, por que que não há crase ali? Porque, gente, a gente viu que para haver a crase é necessário ter a contração de uma preposição e de um artigo. Qual é a classe de palavra que admite artigo? Um substantivo, não é verdade? Verbo não admite artigo. Então, com isso, não há artigo para formar a crase. Tá? Então, partir é um verbo, antes de verbo não forma crase. Então, esse A é sem acento. Vamos lá. Número 2. Aquele fedelho insiste em desobedecer à professora de matemática.
Por que agora há o acento indicativo de crase? Pelo seguinte, o verbo desobedecer, caso vocês não saibam, anotem aí, ele rege preposição a. Quem desobedece, desobedece a alguém ou a alguma coisa, tá bom? Então nós temos, insiste em desobedecer a alguém. Que alguém é esse? A professora de matemática. A com A forma a crase lindamente ali. Número 3. Voltaremos à Fortaleza para recuperar o meu chinelo perdido na praia. Oh, coitado, vai sonhando, né? Então, olha só. Por que esse A não é um A com acento grave, o acento indicativo de crase? Porque, gente, Fortaleza, nomes de cidade, no geral, eles não levam artigo feminino. Você não diz, a Fortaleza é linda quando você se refere à cidade, né? Quando você quer dizer Fortaleza, tá? A cidade mesmo. Vou tomar uma aguinha aqui que tá danada essa minha goela. São Paulo, por exemplo. A São Paulo é uma grande cidade. Não, você também não usa artigo. Você fala sem o artigo. São Paulo é uma grande cidade. Fortaleza tem belas praias. Enfim, esse nome de cidades, no geral, não leva artigo feminino. Então, com isso, não tem como formar a crase, tá? Aquele a que você vê ali, tá? É tão somente a preposição que acompanha o verbo voltar. Voltaremos a algum lugar. Que lugar é esse? Fortaleza. Não tem o a, então é só o a preposição, tá bom? Mas agora olha só o número 4. Como eu gostaria de retornar a Pindamonhangaba de minha infância, né? Saudosista o cara. Por que que agora, antes de nome de cidade, tem a crase? Forma a crase? Porque o lugar está determinado, gente. Vamos colocar Pindamonhangaba de minha infância como sujeito de uma frase. Por exemplo, a Pindamonhangaba de minha infância me dá saudades. Agora sim, tem um artigo. Quando você determina o lugar, tem o artigo, com isso forma a preposição que acompanha o verbo. Retornar, retornar a algum lugar. Que lugar é esse? A Pindamonhangaba de minha infância. Forma a crase perfeitamente, tá bom? Número 5. Ele entregou todo o dinheiro a uma vidente que encontrou na feira. Por que não há crase ali? Nós temos entregou o dinheiro a alguém. Que alguém é esse? Uma vidente que encontrou na feira. Não tem o outro a. Tem o artigo uma, não é um a. Então, como não tem dois as iguais, não forma a crase. Tá bom? Agora, no número 6, combinamos de encontrá-lo aqui à 1 da tarde. Por que diante desse uma tem crase, ora bolotas? Porque aí nós temos um horário. Esse 1 da tarde é uma hora. E antes de indicação simples de horas, nós colocamos crase. À 1 da tarde. Certo? Ainda sobre horas, sobre horários e crase, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui. O jogo começa às 15 horas. Leva a crase. Agora, se na indicação de horas, tá? Se na indicação de horas, tá? Houver preposição, aí não há crase, tá bom? Estou esperando desde as 8 horas. Preposição desde, o as não leva crase. A reunião foi adiada para as 14 horas. Quando tem preposição, não leva crase também. Agora, atenção, que isso é pegadinha. A exceção à regra da preposição é até. Até é a única preposição que pode levar, que admite que o a leve crase ou não. Tá? Com até, você pode colocar o bar fica aberto até às 23 horas ou às 23 horas com ou sem acento indicativo de crase. Até é a exceção à regra. Tá bom, gente? Crase, tudo dominado, pessoal. Entenderam bem a regra de crase aí? A questão da junção do a artigo, do a preposição com o a artigo? Conseguiram entender? Podem colocar no chat ali, tá bom? E eu vou passando enquanto isso para a próxima regra. Olha, essa eu vejo muito mais em escrita, o erro na escrita do dia a dia, tá? Que é o seguinte: a confusão entre o me, entre o mim e entre o eu, né, que eu chamo carinhosamente de síndrome do Tarzan, né, o uso indiscriminado do mim. Por exemplo, isso é para mim fazer. Mim, Jane, mim, Tarzan, você, Jane. Mim não faz nada, tá, gente? O mim, ele não pode ser usado como sujeito de um verbo, ele não conjuga verbo,
Então, se há um verbo depois, muito cuidado, porque normalmente se usa eu. Isso é para eu fazer, tá? Minha mãe fez um bolo para eu comer. Eu elaborei, o professor elaborou uma prova para eu responder, certo? Não para mim responder, tá? Mim não conjuga verbo e não é sujeito do verbo, tá bom? Outro caso clássico, assim, né? Eu recebo muito pelo direct do Instagram, inclusive. Você me ajuda? Professor, me ajuda. Olha, eu não consigo ajudar se você não se ajuda, né? Nesse caso, porque não é minha ajuda, é você me ajuda. Opa, onde é que está o danado? Aqui, ó. Você me ajuda. E por que me ajuda, tá? Gente, um macete. Mim sempre tem uma preposição antes, tá? Por exemplo, eu coloquei ali algumas frases. Falaram de mim, lutou contra mim, entregou para mim, especulou sobre mim. Então, o mim sempre vai levar uma preposição antes. Então, quando está coladinho ao verbo, não é mim, é me. Você me ajuda, você me auxilia, você me alcança isso, você. Que mais? Você me acompanha até a porta e por aí vai, tá? E não me acompanhe até a porta, tá? Quando está colado ao verbo sem preposição, é me e não mim, tá certo? Vamos então para o gabarito das questões ali. Número 1, você poderia me ajudar a abrir este vidro de pepino? Ouço muito isso aqui em casa, inclusive, né? Porque nós temos ali o pronome coladinho ao verbo sem preposição. Então é me. Você poderia me ajudar a abrir este vidro de pepino? Número 2, quero que você me acompanhe até a diretoria e não me acompanhe à diretoria. Né? Mais uma vez, um pronome ligadinho ao verbo, coladinho ao verbo, sem preposição. Aquele homenzinho safado propôs algo indecoroso para mim. Viu? Agora tem preposição, o uso do mim está correto. Indecoroso para mim e não para me, né? Não existe isso, é para mim mesmo, tá bom? Número 4. Ela pisou no meu pé para eu aprender a nunca mais errar o passo na valsa, né? Que cruel a dançarina, né? Então, para quem aprender? Quem aprender a nunca mais errar o passo? Eu, para eu aprender. Então, nós temos o verbo aprender, o sujeito desse verbo sou eu, não mim, né? Não é para mim aprender, tá bom? Agora, a quinta questão ali, a quinta frase, eu coloquei de propósito para dar uma bugada no cérebro de vocês. Por quê? Nós temos o mim correto, e na sequência tem um verbo. Mas como você explica isso, professor? É o seguinte: é muito complicado para mim tocar o cotovelo com a ponta da língua. Por que que há o mim depois do verbo nessa frase? Porque a frase não está na ordem direta. Qual seria a ordem direta dessa frase? Tocar o cotovelo com a ponta da língua é muito complicado para mim. Então, para mim, é complemento do adjetivo complicado. Complicado para quem? Para mim. Quer um macete também? Tira o para mim da frase. Se a frase fizer sentido, é o mim que você tem que colocar. É muito complicado tocar o cotovelo com a ponta da língua. Se o para mim for plenamente suprimido da frase, você pode usar o mim corretamente, tá bom? Então, eu tenho duas certezas com relação a essa questão número 5. Primeiro, que muita gente errou, e em segundo lugar, que muita gente tentou tocar o cotovelo com a ponta da língua também, não é? Vamos lá então para o próximo item, que são os verbos. Gente, por definição, o que é um verbo, tá? Verbo é uma classe de palavras que exprime ação, correr, caminhar, ler, estudar, puxar, empurrar, dançar, cantar, um estado, né? Ser, ficar, né? Andar no sentido de andar preocupado, andar triste, né? Ele anda triste, né? Exprime um estado temporário ou permanente e um fenômeno natural. Choveu, nevou, né? Então exprime esses três significados: ação, um estado e um fenômeno natural. Tudo isso com uma circunstância de tempo, passado, presente ou futuro, tá? Não há como pensar um verbo sem
o tempo passado, presente ou futuro. Eu coloquei esse desenho aí porque o verbo é o que faz o texto girar, dar movimento, né? O que dá movimento ao texto. Né? Aliás, o verbo ele é imprescindível na oração. Oração, o que é? É uma frase que tem como núcleo, como centro, como base, um verbo. É a partir do verbo que você consegue fazer a análise sintática da oração. Você não pode fazer análise sintática sem observar o verbo em primeiro lugar, tá bom? Mais uma dica para você aplicar na sua prova de português em concurso público, certo? Bom, vamos lá então, pessoal, com relação a verbos, tá? Vamos para o gabarito. Eu vou colocar uma a uma ali porque merece uma explicação mais detalhada. Olha só. Número 1. Você quer que eu faça uma canja para você? Erradíssimo, gente. Por quê? Faço, nesse caso, é o verbo fazer na primeira pessoa do singular, eu no presente do indicativo. Eu faço, né? Eu faço uma canja todos os dias, por exemplo. Tá? Um exemplo banal. Agora, nessa frase aqui, o tempo, o modo verbal correto é o presente do subjuntivo. Subjuntivo é um modo verbal enroscado e pega muita gente no contrapé. É um modo verbal que indica possibilidade, tá? Algo incerto, uma possibilidade, tá? Então, você quer que eu faça uma canja para você? Que eu faça, nesse caso, é presente do subjuntivo. E aí eu coloquei alguns exemplos: que eu faça, que eu ande, que eu ajude. Todos esses verbos aí estão no presente do subjuntivo, tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Para quem tem dificuldade com a conjugação de verbos, tá? Anotem aí um site que é, ó, imprescindível, favoritem no seu navegador ali, que é www.conjugação.com.br, tá? Aliás, conjugacal, sem cedilha e sem o tio, tá? Conjugacal.com.br. Ele tem a conjugação de todos os verbos em todos os tempos verbais, tudo. Que você precisar, digita o verbo e ele tem ali toda a conjugação em todos os modos, todos os tempos, tá bom? Vamos lá então para a segunda questão. Ele curte todas as fotos que eu posto no Instagram. Erradíssimo, gente. E eu já vi muita gente usar o verbo dessa forma errada. Por quê? A gente se acostuma a pronunciar o E como I no dia a dia, né? Ele curte todas as fotos que eu posto no Instagram. A gente fala ele curte. Não é que nem no interior do Rio Grande do Sul, aqui ou em Pato Branco, lá no Paraná, que fala ele curte todas as fotos do Instagram, né? Fala como se dissesse leite quente que arde os dentes da gente, né? Então, nem todo mundo fala dessa forma do leite quente, né? Então, ele curte. Coloca esse site de conjugar aqui. Espera aí que eu vou colocar o site www.conjugacal.com.br. .com.br, né, como se diz, né? Então aqui, ó, conjugacal.com.br. Aí, ó, sirvam-se à vontade, tá? Mas assistam aqui a aula primeiro, depois vocês visitem o site, tá bom? Então, olha só, curtir, tá? É o pretérito perfeito, ou seja, o passado, né? Pretérito perfeito na primeira pessoa do singular. Eu curti, né? Aí sim tem o i, tá? Agora, ele curte é presente na terceira pessoa do singular. Ele, ela ou você curte. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Com o i no final do verbo, tá? Eu curti é uma coisa, ele curte é outra, tá bom? Vamos lá para a terceira questão. Aqui, ó. Se ela fosse menos tagarela, opa, eu a convidava para o jantar. Um erro muito comum, a troca de tempos verbais. O primeiro tá ok, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Se ela fosse menos tagarela, né? Uma hipótese, né, já passada. Se ela fosse menos tagarela, uma possibilidade que já passou, né? Agora, no segundo, tá? Eu a convidaria para o jantar. Por que convidaria e não convidava, gente? Olha só, convidava é o verbo convidar no pretérito imperfeito do indicativo. O que é o pretérito imperfeito do indicativo? Ele indica uma ação no passado que não está concluída. Por que a gente costuma dizer pretérito perfeito?
Quando o tempo é perfeito, o tempo ele é completo. É uma ação completa. Por exemplo, a caneta caiu. Ela caiu. Pretérito perfeito. Agora eu digo, a caneta caía até que eu a peguei. Então, ela caía, uma ação não concluída, ou uma ação que acontecia rotineiramente, continuadamente no passado. Eu visitava a minha avó todos os dias. Então, eu visitava, pretérito imperfeito. É uma ação continuada, não concluída, uma ação rotineira repetida no passado, certo? Não é o caso do verbo convidar. Se ela fosse menos tagarela, eu a convidaria para o jantar. Aí é o futuro do pretérito do indicativo. E esse tempo verbal, ele trata de uma possibilidade, algo que seria possível, mas zebrou, não teve como se realizar, não teve como se concretizar, tá bom? Então esse é o tempo certo. E eu lembro que tem, eita, já teria errado essa. Muita gente erra, tá, Ricardo? Até porque isso aí no popular é muito comum essa troca de tempos verbais. Por exemplo, aquela música, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, eu mandava ladrilhar. Se você fosse obedecer à norma padrão, estaria errado, porque eu mandaria ladrilhar. Mas daí, para encaixar no verbo, na métrica da música, se usou eu mandava ladrilhar. Mas, na norma padrão, não é adequado, certo? Mas assim, no dia a dia a gente usa sem aquele apuro, né, gramatical, tá perdoado, certo? Vamos lá para a próxima. Ah, essa é punk, essa é sinistra. Se você vir o seu Madruga, avise-o dos 14 meses atrasados de aluguel. Verbo ver no futuro do subjuntivo é vir, certo, gente? Se você vir o seu Madruga, futuro do subjuntivo, essa é a forma do verbo ver nesse modo e nesse tempo verbal. Se você vir, meu amigo, diga-lhe que desejo melhoras, tá? Então é vir, tá? E ali, avise-o dos 14 meses atrasados. Aí é o tempo no imperativo, tá? Aquele tempo mandão mesmo, né? Aquele tempo que da ordem, do pedido, né? O imperativo você pode decorar da seguinte forma, né? O imperador, né? O que o imperador faz, ele manda. É o que faz o tempo do imperativo. Ele manda, ele dá uma ordem, um pedido, né? E ali, ainda sobre o verbo ver e o verbo vir, tá bom? Se você vir o seu Madruga, é o verbo ver. E como é o futuro subjuntivo do verbo vir? Vier, se você vier. Então, há uma confusão muito grande desses dois tempos verbais, do verbo ver e do verbo vir. Anotem isso aí, tá? Salvem essa imagem, porque ela é determinante, pode valer pontos preciosos na sua prova de português, tá bom? Relembrando que o futuro do subjuntivo é uma possibilidade futura, tá bom? Vamos lá então. Eu preciso ler esta apostila até a hora da aula. Muita gente erra isso, gente, porque no dia a dia a gente simplesmente corta o R do final dos verbos no infinitivo, né? Infinitivo é essa forma do verbo, o verbo cru, o verbo ler, o verbo fazer, o verbo dar, o verbo andar, cantar, essa forma com um R no fim. Então a gente costuma degolar o verbo, cortar o R quando a gente fala no dia a dia. Isso causa confusão na fala também. Então, eu preciso ler esta apostila até a hora da aula. E por que ler e não ler? Porque ler é a forma do verbo conjugada na terceira pessoa do singular do presente. Ele ou ela ou você lê. Né? Ele lê todos os dias. Coloquei até um exemplo ali, tá bom? Agora, quando a gente tem dois verbos juntos, uma locução verbal, dois verbos aí em jogadinha ensaiada, tá? E o segundo verbo, né, é no infinitivo, ele tem que estar com um R no fim. Quero ler, posso ler, devo ler, preciso ler, tá bom? Então não existe quero ler, é quero ler. Não existe posso ler, é posso ler. Não existe devo ler e preciso ler também, tá? Com o R no fim, quando tem essa locução verbal aí, né, um verbo auxiliar e o verbo ali no infinitivo, tá bom? Não esqueça o R, certo? O ler, nesse caso, ele é só para a primeira pessoa, quando se refere à terceira pessoa, quando se refere a ele.
Ele lê, ela lê, você lê, tá bom? E por último aqui, ela pode vir aqui hoje se querer. O primeiro tá certo, o segundo tá bem enroscado, né? O segundo tá, olha, de doer os olhos, né? Por que eu coloquei ela pode vir? Porque muita gente diz pode vir, né? Ele pode vir, você pode vir. E esse pode vir é uma aberração, não existe na norma padrão do português, tá? O certo é pode vir, mais uma vez, a locução verbal. Pode vir no infinitivo, tá? O verbo no infinitivo, vir. Agora, vim, quando é que se usa vim? Numa possibilidade, quando tem eu na frente. Eu vim. Então, o vim é a forma conjugada do verbo vir na primeira pessoa do singular. Eu vim, no pretérito perfeito, no passado, né? Eu vim. E nunca pode vir, certo? Pode vir. E ali, se quiser, aí nós temos o futuro do subjuntivo mais uma vez, uma possibilidade futura. Se ela quiser, ela pode vir aqui hoje, se quiser. Certo, gente? Turma, tudo ok até aqui? Quem segue firme aí na aula de hoje, olha, parabéns a todos vocês nesta véspera de feriado, quarta-feira à noite, aí interessados em aprender português. Fique comigo até o fim, que eu tenho uma surpresa para vocês aí também, certo? Olha só, vamos entrar agora para o último assunto da aula de hoje, que é concordância verbal, uma relação de puxa-saquismo entre o verbo e o sujeito. Por que eu digo isso? Porque a concordância verbal consiste no verbo concordando com o sujeito. O verbo obedece ao sujeito. De que forma ele obedece, ele concorda com o sujeito em pessoa e número. Pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Número singular, eu, tu, ele, nós, vós, eles, aliás, em número singular ou plural, certo? Gente, vamos lá então, com base nessa noção, nesse conceito de concordância verbal, destrinchar aquelas questões que eu coloquei na apostila, tá? Primeira questão: a maioria dos tamanduás gosta ou gostam de distribuir abraços bem fortes. Não queira ser abraçado por eles, tá bom? Por que eu coloquei tanto gosta ou gostam? Porque aí, gente, quando a gente tem uma expressão partitiva, ou seja, parte de um todo, ok? Essa expressão, o verbo ele pode concordar tanto com o núcleo da expressão, nesse caso a maioria, que está no singular, quanto com o especificador, que nesse caso é dos tamanduás. Então, a maioria dos tamanduás gosta ou a maioria dos tamanduás gostam. Tanto faz, tá? E isso cai em prova de concurso público também. Então, fique ligado ali, certo? Número 2. Mais de um aluno faltou à aula de trigonometria ontem. Quando nós temos a expressão mais de um, ok? O verbo é no singular, tá? Porque concorda com o numeral um, com exceção de uma regra. Se o verbo for algo recíproco, tá? For um verbo, por exemplo, mais de um aluno se abraçaram na aula ontem. Se é uma ação recíproca, fazendo essa ação com o outro, aí é no plural. Mais de um aluno se abraçaram na aula ontem, tá? Se não for assim, é no singular, tá? Estou viajando de navio em direção a Marajó. A qualquer momento o tablet vai perder o sinal. Fica aí porque está quase no finalzinho da aula, tá bom, Rioli? Vamos lá então. Número 3, um verbo enroscado, um verbo encardido, verbo caber, tá? Que é o seguinte: cabe aos animadores de festas manter a alegria das crianças. Tarefa ingrata, né? Mas olha só, por que cabe e não cabem? Gente, as bancas de concursos adoram usar o verbo caber iniciando uma oração. Por quê? Elas iniciam a oração com o verbo e jogam complemento, jogam o sujeito para depois, olha, dar uma pane nos miolos do concurseiro, tá? Olha só, cabe aos animadores de festas manter a alegria das crianças. Qual é o sujeito do verbo caber? Animadores de festas? Não. O sujeito do verbo é manter a alegria das crianças. Vamos colocar a oração na ordem direta? Seria o seguinte: manter a alegria das crianças
cabe aos animadores de festas. Então, nós temos um sujeito que é uma oração, tem um verbo. Manter a alegria das crianças cabe aos animadores de festas. Muito cuidado com o verbo caber, tá? Alguma coisa cabe a alguém. Essa é a ordem correta, tá bom? Só que a banca vai esculhambar a ordem para você ficar pirando na batata, certo? Número 4. A euforia dos jogadores das equipes classificadas contagiou o público que assistiu à gincana. E aí, outra pegadinha das bancas. Colocar um sujeito com o núcleo do singular e o restante das expressões que compõem o sujeito, tudo no plural. Porque daí é o seguinte, você tem uma expressão no singular, que é o núcleo, que é o que importa, e o restante tudo no plural, a tendência do concurseiro colocar o verbo no plural é muito grande. Então preste atenção no núcleo, no termo mais importante que compõe o sujeito. Nesse caso, a euforia. A euforia dos jogadores das equipes classificadas contagiou o público que assistiu à gincana. Tá bom? Número 5. Saiu ou saíram às pressas o prefeito e a primeira-dama após a chuva de vaias no evento. Deu ruim para eles, né? Então, assim, por que que tanto saiu quanto saíram está correto? Gente, quando a gente tem um sujeito composto, tá? Não é um sujeito composto de gasolina, tá? Como tem aquele meme, aquela brincadeira, tá? O sujeito composto é um sujeito que tem dois núcleos. Aqui nós temos o prefeito e a primeira-dama, tá? Pode-se dizer que é um sujeito composto de dois seres, tá? E nós temos o verbo antes desse sujeito, tá? O verbo está iniciando a oração e o sujeito vem depois, tá fora da ordem, tá? Quando o verbo vem antes de um sujeito composto, ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Nesse caso, o verbo é um preguiçoso de marca maior. Por quê? Ele pode concordar só com o mais próximo, para evitar caminhar mais longe, né? Então aqui ele vai concordar só com o prefeito, saiu o prefeito e a primeira-dama. Ou pode concordar com os dois. Saíram o prefeito e a primeira-dama. Tá? Isso quando o verbo começa a oração e tem um sujeito composto na sequência. Tá bom? E por último, um caso que cai sempre nas provas, o verbo haver. Houve ou houveram problemas técnicos durante a apresentação da orquestra na noite passada. Houve, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele fica sempre no singular. Ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Então, por isso, ele fica sempre no singular. Então, não houveram problemas. Houve problemas técnicos durante a apresentação da orquestra na noite passada. Aí você me pergunta, professor, então o verbo existir também, pessoal, também fica no singular? Não, cabeça de vento. O verbo existir, ele muda sim. Nesse caso seria, existiram problemas técnicos durante a apresentação. O verbo haver é que tem essa coisa enroscada de não variar se tiver o sentido de existir, tá bom? Então o verbo haver, no sentido de existir, não varia, fica no singular, tá certo? Gente, a aula de hoje, quero saber de vocês. Conseguiram aprender? Eliminaram dúvidas? Conseguiram identificar pegadinhas que caem nas provas de concursos públicos? Ficou alguma dúvida? Eu fico aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas de alguma questão que vocês não entenderam muito bem, certo? Vamos lá, quem é que. Só fiquei naquela do apartamento. Apartamento qual foi, Christopher? Se não seria o mesmo caso da última frase, da vírgula. Vamos ver a vírgula aqui, a vírgula. Ah, entendi, entendi. A do apartamento ali, tá? Olha, poderia ser, tá? Se você tivesse especificando a vizinha. O filho da vizinha, vírgula, que mora no apartamento da frente, vírgula, tocou guitarra a noite toda. Mas muito provavelmente você não tenha só uma vizinha, tenha várias vizinhas, né? Mas, gramaticalmente falando, não estaria errado, tá? O sentido é que se mudaria. O filho da vizinha que mora no apartamento da frente, nesse caso, você tem várias vizinhas e está especificando qual vizinha é, tá? Se que mora no apartamento da frente ficasse entre vírgulas, você estaria explicando algo dessa vizinha em específico, tá bom? Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, olha só, o que vocês aprenderam nessa aula de hoje
tá? É importante para vocês melhorarem a sua escrita e para vocês garantirem pontos preciosos na prova de português para concursos públicos. Mas eu quero que vocês vão além do aprendizado desta noite, tá? E há condições de vocês irem além. E por isso que eu estou preparando algo muito especial, algo inédito, tá? É a primeira vez que eu estou avisando, que eu estou lançando isso nesta aula aqui, tá? Nesta noite para vocês. Que é o seguinte, gente. Eu, pela primeira vez, estou lançando um compilado de cursos e de apostila para que vocês avancem ainda mais no conhecimento de português para vocês. Para quem é este combo Português 3+? É como eu batizei esse conjunto de materiais que são super didáticos, leves, divertidos, feitos para todo mundo aprender português, transformar a sua escrita, ter uma escrita invejável, acima da média e conseguir aqueles pontos preciosos que faltam para aprovação justamente na prova de português. Para quem serve essa apostila? Vamos ver se é o caso de alguns de vocês. Olha só, para concurseiros que perdem a aprovação por causa do português, quando falta sempre aqueles pontos preciosos para conseguir a classificação, para conseguir a vaga, e é justamente na prova de português, é especialmente para esse tipo de estudante, para esse tipo de pessoa. Para estudantes que precisam melhorar na prova de redação, com certeza vai ajudar, tá? É voltado especialmente para isso também. Para profissionais que travam na hora de escrever um e-mail, um relatório ou outro texto para o trabalho, outro texto profissional, também fiz pensando nesse tipo de pessoa que precisa melhorar a escrita, precisa perder a insegurança na hora de escrever, escrever com confiança e arrancar elogios do chefe, dos colegas, de quem é determinante para que consiga a promoção ou um trabalho melhor, certo? E pessoas que não querem mais passar vergonha ao escrever nas redes sociais, também, seja no WhatsApp ou num post no Instagram, e também que não aguenta mais perder oportunidades por causa da insegurança com a escrita, né? Então, para acabar de vez com a sua insegurança na hora de escrever, tá? Por isso que eu fiz esse compilado, esse material, esse pacotão de lições simples, objetivas, práticas e, acima de tudo, divertidas, para que todos consigam melhorar a escrita e avançar na prova de concurso público. Do que é formado o Combo Português 3+, que é a novidade eu estou lançando hoje aqui? Em primeiro lugar, o curso em videoaulas Onde Meto Esta Vírgula. Eu lembro que quando eu perguntei aqui se a vírgula era o problema de muitos dos alunos, um monte de gente falou que vírgula é cruel, vírgula provoca muitas dúvidas na hora de escrever e na hora de prestar uma prova de português. Então, tem um curso, é o que compõe esse pacote. Esse pacote tem um curso só sobre o curso de vírgulas. É uma série de videoaulas práticas, objetivas e com uma linguagem muito descontraída e simples. Ele explica as principais regras de vírgulas, vírgulas com adjuntos adverbiais, vírgula na ordem direta da oração, vírgula com repetições, interjeições, conjunções tipo mas, pois, porém, porque, portanto, logo, contudo, enfim, com as conjunções, vírgula com orações subordinadas, certo? E até falando nisso, esse curso não é só um curso de vírgula, ele aborda noções de sintaxe para quem está estudando para concursos públicos, porque sem ela você não consegue entender a vírgula, certo? Então, o seguinte, noções de sintaxe para você aplicar a vírgula com perfeição, tá? O que é sujeito, o que é vocativo, o que é uma oração subordinada, tudo explicado passo a passo para que todo mundo consiga entender sem problemas, tá? Tirar esse ranço de que português é difícil. E vem com bônus uma seleção de questões de concursos públicos sobre vírgula e uma aula extra com o gabarito comentado de cada uma dessas questões. E o melhor, acesso vitalício para sempre. Você adquire e tem esse curso para sempre com você enquanto houver internet, tá bom? Você tem enquanto houver internet. E também compõe esse pacote outro material incrível, didático, divertido, é o desafio Escrita Nota 10. É um intensivo de 10 videoaulas com técnicas para você escrever textos claros, corretos, objetivos, textos eficientes que arranquem elogios e que abram portas para você. Didática, mais uma vez, simplificada e divertida, como é a marca dos meus cursos,
né, com atividades práticas em PDF. Você tem a aula e, logo em seguida, uma atividade divertida, prática, para você colocar em prática o que você acabou de aprender na aula. São aulas curtas, objetivas, dinâmicas, mas com bastante conteúdo e bem leves para aprender. Você vai aprender a fórmula das boas frases, como escrever frases claras, como ordenar as ideias em frases, estruturação de parágrafos, como você iniciar, desenvolver e concluir um parágrafo, como montar parágrafos no seu texto de forma correta, aulas de pontuação, vírgula, ponto, ponto e vírgula, dois pontos, aspas, travessão, parênteses, tudo aquilo que a maioria das pessoas não consegue usar, você vai aprender em poucos minutos aqui com essas aulas. Regras gramaticais que geram dúvidas também, uso dos porquês, mas ou mais, concordância verbal, concordância nominal também, regras que fazem a diferença sim. Mecanismos para você interligar ideias com coerência, com clareza, com eficiência no seu texto, por exemplo, conectivos, pronomes, palavras que são sinônimos para você evitar a repetição de palavras, você ser mais conciso, mais econômico, mais objetivo com o seu texto, estratégias de estilo e argumentação para você ter um texto sólido e o bônus acesso vitalício, mais uma vez, adquire esse pacote e tem para sempre o desafio escrito nota 10, incluindo as atualizações que eu farei posteriormente. E para encerrar, a novíssima apostila com 91 questões comentadas de português para concursos públicos. Gente, são quase 300 páginas de material ouro puro em pontuação, análise sintática, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal e nominal, ortografia, tempos, modos e vozes verbais, pronomes, olha, crase também, enfim, as principais questões, as questões que mais costumam cair. Eu fiz uma seleção criteriosa, eu selecionei a dedo as questões que mais costumam cair em concursos públicos e reuni nessa apostila. E o gabarito comentado de cada uma delas é uma pequena aula leve, divertida, direto ao ponto, para você aprender sem complicação. Eu tenho certeza que quem adquirir essa apostila aqui vai sair na frente de muitos concorrentes na hora de prestar concurso público e também vestibular, certo? Você baixa no seu computador, baixa no seu celular, no seu tablet e tem para sempre essa super apostila com 91 questões comentadas, resolvidas, comentadas com você, certo? Olha, quanto valeria todo esse pacote, tá? Que reúne o curso Onde Meto Esta Vírgula, o desafio Escrita Nota 10, que vai transformar a sua escrita de forma prática e divertida, e a apostila que, bom, não preciso nem falar de novo, né? Uma apostila que vai deixar você muito mais preparado e confiante para enfrentar prova de português em concurso público. Quanto que custaria tudo isso aí para você? Normalmente, tá? Fora da promoção de hoje, tá? Deste lançamento desse combo, como português 3+, olha só, eu poderia até vender já em promoção o curso Onde Meto Esta Vírgula por 199, o desafio Escrita Nota 10 por 199, poderia oferecer, e a apostila por R$ 99. O total disso tudo, gente, seria, tá? Seria R$ 497, tudo isso seria, certo? Mas hoje, quem estiver aqui na aula, quem estiver no grupo da aula, no WhatsApp, não vai pagar isso aqui. Em vez de 497, esse combo, com esses 3 materiais incríveis que vão transformar a sua forma de aprender português, está disponível por apenas R$ 9,70 ao mês. Menos de R$ 10 ao mês, tá? Durante 12 meses, ou são 12 parcelas de R$ 9,70, tá? E R$ 97 à vista, tá bom? Quem quiser pagar à vista, certo? Olha, são 80% de desconto no preço original desses materiais aqui. Eu vou, inclusive, colocar aqui no chat, quem quiser adquirir agora, porque essa condição é por tempo limitado, estou colocando no chat agora o link para você adquirir agora esses 3 materiais aí. O desafio Escrita Nota 10,
o curso em videoaulas onde meta esta vírgula e a apostila de 91 questões de português de forma vitalícia, para sempre, sem limite, sem prazo para expirar, certo? Quanto sai os vídeos? Viviane, faz o seguinte, lá no grupo você entra em contato comigo, tá? Ou com o suporte português de boa, tá? Entre em contato com os administradores, tá? Que a gente vê aí uma condição para você, certo? Olha só, gente, muita gente teve a vida transformada, a escrita e até a vida transformada com esses materiais. É uma coisa que me alegra muito e que me faz seguir cada vez mais firme nesse propósito de ensinar português com leveza e com diversão. Pessoas, por exemplo, como a Ana Cleia, que é jornalista, estava desmotivada, havia recebido um feedback negativo de um cliente, fez o desafio Escrita Nota 10. Aliás, ela tem o desafio Escrita Nota 10, ela tem o curso de vírgula, né? Ela fez vários cursos, adquiriu vários materiais meus, e olha, ela hoje se sente mais capaz e confiante. Inclusive, dia desses, ela me disse que a chefe dela deu um feedback positivo, ela evoluiu muito nos textos, então ela conseguiu mais confiança para trabalhar, para exercer o trabalho dela de jornalista. Outra pessoa também que conseguiu mais confiança a partir dos cursos, aprendeu e está aplicando as regras, assimilou as regras facilmente e está escrevendo melhor, é o Denizar. O Denizar ele trabalha na alfabetização de jovens, né? E ele diz aqui que a confiança dele, a confiança profissional dele foi lá para cima, porque conseguiu assimilar facilmente o que os cursos estão ensinando. No caso, o desafio escrita nota 10 e o curso de vírgula, e também tem a apostila que dá aquele salto de qualidade na sua nota em português para concurso. Por falar em concurso público, também tem alunos meus que conseguiram a aprovação no concurso público, aprenderam, descobriram uma forma mais simples, mais prática, mais divertida de aprender, e com isso conseguiram aprovação em concurso. A Emanuela é um exemplo, né, adquiriu um material meu, me ajudou muito na conquista da minha aprovação no concurso público, e a Valéria, ali embaixo, muito obrigada por todas as pequenas dicas e pelo livro que me ajudou a ser aprovada em um concurso. Ela adquiriu um material meu que nem é tão voltado a concursos públicos quanto a apostila, e olha só, ela conseguiu ser aprovada num concurso público. Então é isso aí, gente. Quem investe na escrita, quem investe no conhecimento de português, tem a vida transformada. É uma habilidade incrível, cada vez mais necessária, e esse combo aqui foi pensado para que vocês transformem essa sua escrita de uma forma prática, uma forma divertida e uma forma leve, sem sofrimento, sem quebrar a cabeça para conseguir aprender regras essenciais como vírgula, crase, concordância, regência, outros sinais de pontuação. Enfim, aí está a oportunidade para vocês ingressarem nesses cursos e descobrirem uma forma muito mais simples, muito mais divertida de aprender. Certo? Gente, alguma dúvida com relação ao material, ao combo português 3+, a esse lançamento que estou anunciando hoje, né? Olha, eu vou fazer essa condição por um tempo limitado, então quem conseguir chegar antes, quem conseguir adquirir, vai levar esses 3 materiais numa super condição. Quem já tem algum desses materiais, entre em contato comigo, entre em contato com o suporte Português de Boa, ali no grupo da aula, tá? Para a gente ver uma condição, então, uma condição especial para adquirirem o. Está super legal esse valor, maravilha, Christopher. E olha, é por tempo limitado, tá? Então aproveitem, porque eu não sei até quanto tempo eu vou poder segurar esse valor. Imagina, apenas R$ 10 por mês, menos de R$ 10 por mês. Então poupa aí numa, sei lá, numa cerveja, poupa numa caixa de bombom, poupa, sei lá, o que custa só R$ 10, porque é um valor tão, tão mínimo, né, para aprender tanta coisa, para ter um conhecimento que pode transformar a sua vida. Então, poupa R$ 10 por mês para adquirir esse combo português 3+. E tem o seguinte, né, R$ 10 por mês durante 12 meses, você termina de pagar e ainda vai ter para sempre esses 3 materiais aí. Certo, turma? A gente se vê no grupo dos alunos. Muito obrigado pela presença de vocês nesta quarta-feira, véspera de feriado, aprendendo português, evoluindo a escrita, evoluindo o desempenho em concurso público, e bora vencer no português. Fiz uma prova de concurso esse domingo de 20, errei 9, mas era uma prova bem diferentona. De vez em quando eles colocam umas questões FGV, só falta ser FGV, né? FGV
É daquelas que não é difícil, é sádica de tão difícil mesmo, né? O EM, não conheço, mas vou me informar, né? Agora fiquei curioso para saber isso aí. Roberta, boa noite, Roberta. Alguma dúvida aí com relação? Ah, é banca de universidade, certo? É, tem umas bancas que querem posar de diferentonas e, olha, muitas delas acabam tendo muitas questões anuladas, isso sim, né? Querem aprender a fazer questão diferentona e acaba tendo o gabarito anulado, né? Roberta, boa noite. Tem alguma dúvida, Roberta? Vou esperar mais um tempinho aqui. O chat do grupo está fechado, professor. Ah, olha, posso abrir o chat, tá? Para vocês entrarem em contato comigo, tirarem dúvidas, tá bom? E em seguidinho, assim que eu terminar essa aula, ó, já teve aluno comprando aqui o Combo Português 3+, viu? Já menos uma vaga sobrando aqui. Então apressem-se para poder adquirir o Combo Português 3+. Certo, gente? Então é o seguinte, eu vou abrir o chat. Quem tiver dúvidas lá no grupo, pode falar comigo e bora evoluir a escrita, bora aprender. Vou terminar a aula e nos vemos lá no grupo dos alunos. Feito por hoje, bora aprender sem sofrer, bora evoluir a escrita porque escrever bem dá superpoderes e passar na prova de português também. Até mais!